Boa tarde, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui quem está falando é o pastor Marquinhos e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha caminhada, um pouco do que Deus tem feito na minha vida, como eu vim parar aqui no norte de Minas, como é que foi, a minha trajetória até chegar onde eu estou hoje, aqui no norte de Minas, num povoado chamado Virgilândia, município de Capitão Enéas, 41 quilômetros daqui do povoado, Capitão, 55 quilômetros de Janaúba e aproximadamente 95 quilômetros de Montes Claros. Eu sou natural de Caratinga e eu vou contar para os irmãos uma parte da minha história até chegar na igreja que eu cresci, digamos assim, espiritualmente falando, até vir para cá, no norte de Minas. Minha tia, eu sempre morei com a minha tia, meus pais são vivos, separados. Meu pai constituiu outra família, minha mãe também. E nesse período eu fiquei com a minha tia, irmã da minha mãe. Eu e o meu irmão, que hoje é falecido. E nesse período de tempo, como eu morava com a minha tia, aonde ela ia, dando um exemplo, ela frequentava a igreja católica e ia eu, meu irmão e ela. Por um período de tempo ela frequentou o centro espírita e também nós frequentamos. E quando ela se converteu, em 2002, 2003, ela começou a ir na igreja de Caratinga, igreja chamada Nova Vida. E aparentemente eu não era muito, como diz, chegado em cristão, em crente, Achava o crente muito chato, pela forma que era abordado, na época, por umas igrejas que a forma delas, de chegar em nós para falar do amor de Cristo era um pouco, no meu entendimento na época, era um pouco chato, acusando, se você não se arrepender você vai para o inferno, e eu fiz de tudo, meus irmãos, para minha tia não ir. Ela tinha recebido um convite para ir na igreja de Nova Vida e eu fazia de tudo. Só que um dia, o agir de Deus, eu estava em casa e essa irmã passou, chamou ela e ela foi, e ali ela aceitou o Senhor, reconciliou com Cristo e começou a frequentar a igreja de Nova Vida. Depois ela foi para a Assembleia de Deus de Caratinga também. E só que eu não tinha compromisso nenhum com a igreja nesse período, não gostava. E quando eu comecei a frequentar, eu participava de esportes, na cidade, disputava campeonato de torneio de futebol de campo. E naquela época o pastor, chegou perto da minha tia e falou que na igreja, a doutrina da igreja naquela época, a pessoa poderia participar, jogar bola, mas como esporte só, de diversão, de lazer, essas coisas, mas não disputar campeonato, Tinha os usos e costumes, de bermuda, camiseta, e eu não entendi muito de igreja. Então, quando chegou isso, eu era adolescente, então eu saí fora. Falei, não, eu não fico não. E parei de ir na igreja, nesse período de tempo.
E depois eu fui para a igreja católica e lá eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu participei do encontro de adolescente com Cristo, o EAC, né, lá em Caratinga, lá no Monte Carmelo. E a experiência que eu tive foi o seguinte: eu estava ajoelhado rezando, né, agradecendo a Deus pelo EAC, pelo período que eu passei. E nisso eu tive uma visão do salmo escrito, Salmo 86, e passou uma pomba toda amarela na minha frente assim, e uma voz dizendo para mim assim: aqui não é o seu lugar, né? E eu não entendi, não sabia o que era, né? Então eu fui sair, comecei a frequentar igrejas de Nova Vida. Lá eu me batizei lá, mas depois eu saí porque eu não tinha compromisso, querido. Não tinha compromisso nenhum, né? Lá tinha umas jovens, né? Umas jovens muito bonitas, né? Umas pessoas bem aparentemente bonitas, simpáticas, né? Então, como adolescente eu fui, né, nesse intuito, nem era tanto por causa de Cristo em si. Mas aí eu saí, fiquei um período sem ir na igreja, não tinha compromisso nenhum com o Senhor. E um dia minha tia foi numa igreja pequena, né, de tamanho, falando em igreja pequena de tamanho, né, era um cômodo, como é que eu vou explicar? Como se fosse um quarto muito pequeno, né, lá no bairro Esplanada na época. E estava tendo uma campanha de oração, onde os familiares levavam roupa, fotos, né, de alguma pessoa que ela gostaria que tivesse oração. E nisso, uma vez minha tia levou minha foto, e uma irmã chegou para ela e falou: quem que é esse jovem? Minha tia foi e falou: é meu sobrinho, mora comigo e tal. Aí ela virou e falou assim: quando você chegar na sua casa, diga para ele que eu estou vendo ele de terno e gravata, e fala com ele que Deus manda dizer para ele que ele será um pregador da palavra de Deus. E minha tia saiu muito empolgada, muito feliz por essa palavra recebida. E ela chegou na minha casa, lá em casa, né? Eu estava juntamente com meu irmão, que era deficiente, tinha lesão cerebral. E aí ela chegou e falou: recebi uma palavra, e falou tudo que a irmã falou. Eu olhei para ela assim, ri, falei assim: eu servindo a Deus, pregando a palavra de Deus e de terno e gravata. Eu ri, meus amados, ri. E eu vi que no olhar dela ficou meio assim de tristeza, porque eu não dei crédito. E nisso passou os anos, eu comecei a trabalhar numa lanchonete em Caratinga. E nesse período de tempo que eu trabalhei na lanchonete, eu fiquei basicamente quase 5 anos sem ir na igreja. Basicamente isso. E um dia eu estava nesse trabalho, né, nessa lanchonete, e toda virada de ano, né, a gente trabalhava, mas no Natal tinha uma folga. E nisso uma pessoa conhecida do ramo na boate, né, de danceteria, deu alguns ingressos. E nisso eu ganhei um e fui. No dia que eu passei em frente à igreja Comunidade Águas Vivas, que era na Dário Grosso, Dário Grosso não, Olegário Maciel. Hoje é na Dário Grosso, mas antigamente era na Olegário Maciel. Eu passei e ouvi a voz nítida falando comigo assim: para, entra e fica. Só que, amados, eu estava com alguns amigos e eu não dei ouvido a essa voz, que hoje eu sei que é o Espírito Santo. Eu não dei ouvido a essa voz e continuei. Fui nessa boate,
Na época o nome dela era Diesel, né? Fiquei lá um período de tempo, saímos de lá 6 horas da manhã, basicamente 6h30. Fui embora para casa, normal. Mas quando eu deitei, eu lembrei, se eu tivesse parado naquela igreja, como é que teria sido, né? E isso dia 25. No dia 31 de dezembro de 2007 para 2008, nós também fomos no Réveillon, lá no Esporte Clube Caratinga, e arrumamos tudo e fomos. E eu fui e falei com a minha tia, eu não poderia falar com ela que eu iria pro Réveillon. Minha tia é cristã, ia me proibir. Eu falei, né, menti, falei que iria pro churrasco. Eu já confessei isso pra ela, tá, mas confessei e falei que eu menti. E fomos, né? E na virada do ano na igreja tem, no dia 31, né? O dia 1º. E eu passei no mesmo lugar. E quando eu passei em frente à igreja, ali na Olegário Maciel, eu ouvi a mesma voz falando comigo, a mesma coisa. Falou, para, entra e fica. E eu, por causa das minhas amizades, eu falei assim, não, vambora, fui embora. Lá fiquei, passamos a virada do ano, saímos de lá bem de madrugada, bem cedo, né, umas 6 e pouca, e paramos num lugar para comer que a gente estava com fome. E eu disse isso para os meus amigos, falei assim, essa foi a primeira e última vez que eu venho com vocês num ambiente desse.